Fala, meu povo! Hoje eu queria conversar sobre um assunto que tem incomodado muita gente, tem trazido muitos haters na internet e ao mesmo tempo tem levantado um número de pessoas fãs, pessoas que seguem determinados pregadores por aí pela internet. Não é? Então, pensar numa escola de hereges, né? E usar a palavra escola, ela tem uma importância aí. Eu, particularmente, já gastei muito tempo para falar, para questionar, para criticar pregadores que trazem assuntos que não estão na palavra de Deus. Eu já gastei muito tempo com isso, inclusive me sentindo na responsabilidade de denunciar, de alertar o povo de Deus, e criticando com críticas muitas vezes ácidas. E assim, já fiz, reconheço e já deixei pessoas chateadas comigo por falar dessa forma. Não é? Hoje em dia eu tenho optado por não seguir esse roteiro, por não seguir esse modo, apesar de que muitas vezes dá vontade de falar com certa acidez, às vezes escapa alguma piada, alguma questão, mas eu já não me importo tanto em gastar muito tempo investido em denunciar, em falar, em levantar nomes. Na verdade, quando eu falo sobre escola de hereges, eu tenho que pensar no outro lado. Eu tenho que pensar que se hoje em dia tem tantos crentes ouvindo um monte de baboseira, ouvindo textos e palavras que trazem conceitos que não são bíblicos, estão aplaudindo, estão dando glória a Deus, estão reproduzindo, replicando, compartilhando essas coisas, é porque falta algo bem importante na vida do cristão, que é conhecimento. Não é? Salomão ele pediu a Deus sabedoria e Deus deu sabedoria e conhecimento. A sabedoria realmente é algo divino nas nossas vidas, que todos nós devemos pedir a Deus. Mas o conhecimento ele é cumulativo, o conhecimento ele é também do esforço humano. O conhecimento é a busca por conhecer, por saber mais. E aí eu penso então que a escola de hereges ela é levantada, ela é criada e é aplaudida quando nós, os cristãos, deixamos de ir à escola, deixamos de aprender sobre a palavra de Deus, deixamos de entender ou buscar teologicamente quais são as referências e crescer assim. A escola de hereges começa quando muitas igrejas estão abandonando a escola bíblica dominical, ou então a escola bíblica, seja em outro dia da semana. A escola de hereges começa quando as pessoas deixam de fazer uso da Bíblia e simplesmente sacam seu celular dos bolsos para ver o texto que o pastor vai usar ali naquele momento e simplesmente só não busca mais durante a semana, ou então só usa a Bíblia do celular para compartilhar textos e referências em imagens para que todo mundo pense que você lê a palavra de Deus. A escola de hereges, ela começa quando muitas vezes dentro do ambiente de pregação você não está ali questionando, buscando no texto as referências do que o pastor está pregando para ver se aquilo que ele fala está ali mesmo. A escola de hereges começa também quando os seminários não se importam tanto com a pregação expositiva, com uma teologia bíblica, mas se esmeram em reproduzir oradores que trazem assuntos temáticos e se preocupam tão somente em atualizar o seu discurso, ao invés de estar sempre buscando na palavra de Deus as referências. A escola de hereges, ela começa quando cultos sobre doutrina, ou então aprender mais sobre quem é a nossa fé, ou o que fala a nossa denominação, já não importa tanto para as pessoas. A escola de hereges também se dá quando você busca mais arrepios e sensações, ao invés de sair cheio de palavra para ensinar a outros. A escola de hereges, então, ela se multiplica, e a palavra de Deus ainda garante isso. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então esse texto já diz tudo isso que está acontecendo. Haverá um tempo, eu acredito que esse tempo já chegou, em que as pessoas já não suportam mais ouvir o que é saudável vindo da palavra de Deus. As pessoas querem ouvir outras coisas, né? E os seus ouvidos vão coçar para ouvir hereges, para ouvir pessoas que pregam heresias. E detalhe, nem sempre esses hereges, eles sabem que estão falando heresias. Muitos deles
já são formados nessa escola de hereges e simplesmente reproduzem aquilo que eles acham que é certo, não é? Infelizmente, o povo de Deus caminha muitas vezes para um lado e para o outro, né? Ouvindo uns, ouvindo outros, mas eu quero te incomodar nessa hora, eu quero fazer com que você busque, eu quero fazer com que você abandone a preguiça de estudar a palavra de Deus e definitivamente vá buscar aquilo que Deus está falando. Se é palavra de Deus, Deus fala. Então deixa Deus falar com você através da Sagrada Escritura e aprenda mais da palavra de Deus. Tenha sabedoria de Deus e o conhecimento que Deus pode dar. E assim Deus te abençoe.